Olá, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, hoje vamos a ver uma classe de espanhol. Atenção, esquenta Enem 2020 SEDUP. Vamos lá, gente. As professoras Adriana Carvalho e eu, essa que vos falo, Maria Rosinete, preparamos este esquenta Enem para vocês. Então vamos ver, gente, confiram 5 pontos para prestar atenção e gabaritar o espanhol no Enem. O espanhol não é português, os idiomas são parecidos, mas tem muitas palavras diferentes e com falsos cognatos. O Enem apresenta diversos gêneros textuais, tá, gente? Muitos textos abordam a cultura hispânica. Fique por dentro das atualidades. Prova de caráter objetivo. E na gramática, professora, o que cai? Conjunções, advérbios, que a gente já estudou um pouco, né? Palavras homônimas em espanhol. Mas que são palavras homônimas em espanhol? Por exemplo, em espanhol nós temos el cólera, tá? El cólera, a doença. E nós temos la cólera. La cólera, então, é a raiva, né? Aquela que a gente está fadigado. E nós temos também, né, os artigos definidos e indefinidos, substantivos, adjetivos, e um dos verbos que cai bastante, os verbos ser, estar e haver. Gente, no Enem vocês precisam ler, e ler muito, então é bom vocês lerem Jornal de Cultura Hispânica, por exemplo, El País, El Clarín. Se vocês lerem bastante, vocês vão adquirir cultura desses países e com isso vocês vão conseguir fazer uma ótima prova no Enem. Outra dica importante é aumentar o vocabulário de vocês. Então, quando vocês vão ler o texto, vocês prestem atenção no vocabulário. Ah, tem uma palavra lá diferente, então vocês grifem e vão buscar o significado dessas palavras. Porque na hora da avaliação ali, na hora que vocês estão fazendo a prova do Enem, vocês não vão poder ficar parados naquela palavra, naquele vocábulo. Vocês têm que ir adiante. Então, se vocês conhecem o vocábulo, vocês já vão conseguir fazer a tradução e responder a questão. Gente, ao longo dos últimos anos, a imensa maioria das questões tem sido de interpretação de texto. Então essas interpretações, tem muitas interpretações de culturas hispânicas. Esses últimos vestibulares, então, foi o que mais caiu, foi culturas hispânicas, tá? Ok, então cai tradução, músicas, poemas. O formato do texto, ele varia. Então nós temos textos que são textos com parágrafos, né? Nós temos textos em quadrinho da língua espanhola, por exemplo, a Mafalda, Macanudos, etc. Um comercial ou um trecho de uma obra literária, certo, gente? Então a gente tem texto em prosa, lembrando, texto em prosa é escrito de uma linha a outra, tá? Com parágrafos, lembrando. Uma boa forma de praticar o idioma é se familiarizar-se com ele, é lendo tirinhas, acompanhando filmes, músicas, séries, os quadrinhos da Mafalda, que a Mafalda, além de ser divertido, ela explora comportamento político e social, certo? Eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada sobre Quino, que escreveu Mafalda, e cada personagem tem as suas personalidades. Então, quando vocês vão ler uma tirinha, vocês já vão interpretar aquele personagem. Com isso, vocês vão conseguir responder a questão. Então, aqui eu coloquei alguns vocabulários, né, que nós temos que aprimorar o nosso vocabulário em espanhol, tá? Por exemplo, cinturão é cinto, calcetines, meia, jersey, são blusas. E nós temos outros vocabulários ali, alguns vocês já até conhecem. Pessoal, então agora nós vamos analisar uma tirinha de Mafalda. Preste bem atenção. Me reinventam os tipos que pensam que a mulher é inferior. Será que, mais que nada, lá vem tarefas domésticas? Y bueno, es que para esto estamos las mujeres. Al fin de cuentas,
Uma mulher que cocina, que não planta, que não lava, nem limpa, nem nada disso. É menos mulher que diabos. Segundo vós, uma mulher que tenha cocineira, lavandeira, cama e demais é pouco mulher. Momentito. Uma coisa é la mujeres e outra é status. A personagem Susanita, no último quadro, inventa um vocábulo, mujeres. Utiliza-se de um recurso de formação da palavra em língua espanhola. Na concepção do personagem, o sentido do vocábulo mujeres. Gente, ali nós temos a Susanita, tá? E nós temos a Mafalda. Então, para que a gente consiga analisar este quadro, nós temos que ter, claro, os conceitos de cada uma. A Susanita é aquela pessoa que ela só pensa em casar, ter filhos e ser uma boa dona de casa. A Mafalda não. A Mafalda é uma pessoa crítica, que tem outra visão do mundo, tá? Então a gente tem que saber as características de cada personagem. Vamos lá. A falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. É isso que a tirinha está falando? Eu acredito que não, né? A valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Pode ser. Vamos para a próxima. Inferioridade das mulheres? Não falou nada disso. Relevância social das mulheres que possuem empregadas para realizar as tarefas domésticas? Também não. Independência das mulheres? Também não. Gente, então, a correta é a letra B. Tá? Valorização, porque a Susanita, ela valoriza quem é dona de casa. Tá? Nessa questão, a gente pode observar que o texto base é uma história em quadrinhos da Mafalda, em que a personagem Susanita defende que a mulher é mais mulher quando sabe fazer as tarefas domésticas, no quadro 2. O problema da questão se refere ao entendimento que a personagem faz ao termo mujeres. Dessa forma, a Susanita enfatiza que a mulher seria mais mulher quando sabe realizar todas as tarefas da casa. Então, letra B. Continuamos, por favor. Aqui nós temos outro tipo de texto, que é um poema. Então, nós vamos perceber, esse texto é um texto mexicano, tá? Ao sonhar que é um canto, em la cabeça acerreas, será éxito e triunfo lo que tu veas, banhar-se em um rio, donde a água escalda, és angúria de inimigos e el cuchillo em la espalda, banhar-se em um rio de água puerca, es perder a alguém cerca. Então, gente, esqueci, isso aí foi uma questão do Enem. Essas questões que estou trazendo aqui foram questões do Enem, tá? Tem até uma de 2019, daqui a um pouco a gente vai ver. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana, que reflete um dos aspectos que constitui, caracterizado pela letra A, percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas, crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos, necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros, exaltação da importância da preservação da água, cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Gente, se alguém pensou na letra D, está exato. A letra D, exaltação da importância da preservação da água. Vamos à leitura do texto, que caiu no último Enem, né, 2019. Vamos lá. Millennials, así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. Alguns los llaman generación y otros millennials, generación de milenio o incluso H. Boomers. Nacieron en los años 80 y la pasada década crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi não recuerdam como era o mundo sem internet. São idealistas, impacientes e estão preparados academicamente,
Muitos deles han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. Los investigadores destacan entre sus características la falta de madurez, el individualismo, unas altas expectativas, la confianza en sí mismo, una autoestima inflada a la necesidad de comodidad, pero al mismo tiempo también subrayan rasgos como la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones y cambiar de hábitat y de trabajo, así como la de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente. La generación se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinheiro. Então, no texto nós temos que analisar a Ruela, como diz ali, o texto aponta as características e interesses de geração e nele a expressão deixar sua Ruela refere-se a um dos desejos dessa geração, que é de prof, mas o que é Ruela em espanhol? Ruela, por isso que a professora fala, vocês têm que conhecer os vocabulários. Ruelas são pegadas. Então, preste bem atenção, eu tenho que deixar as minhas pegadas, tá? A minha marca. Conhecer diferentes lugares, letra A. Letra B, fazer a diferença no mundo. C, aproveitar todas as oportunidades. D, obter uma formação acadêmica de excelência. E, conquistar boas colocações no mundo de trabalho. Então, se eu quero, gente, olha, vamos analisar da seguinte maneira. Se eu quero deixar a minha marca no mundo, então eu tenho que fazer a diferença no mundo, porque se eu fizer a diferença, o povo vai lembrar e eu vou deixar a minha marca. Então é assim que a gente analisa essa questão, certo, gente? Pessoal, essa download eletrônico eu vou deixar como exercício para vocês tentarem fazer. Depois, na próxima aula, vocês conversam comigo. Pode ir passando. Ok. Gente, das expressões em espanhol que você precisa conhecer, tá? Então, são expressões idiomáticas. Estar hecho a rir. Estar com muita raiva. O que é a rir? É pimenta. Quando é um pimenta, né? A pimenta geralmente é vermelha, tá? Então, quando a gente está muito irritado, ficamos tipo uma vermelha, estamos furiosos. Então, essa é uma expressão idiomática. Próxima. Estar a duas velas. Estar a duas velas é estar duro, é estar sem dinheiro, tá? Podemos. Ao menos que canta um galho. Então, ao menos que canta um galho, é um piscar de olhos, rapidamente, ok? De tal palo, tal astilha. Então, como a gente diz muitas vezes, tal pai, tal filho. Andar-se por as ramas, dar voltas, enrolar. Então, gente, significa enrolar nas palavras, falar e não falar nada. Estar na idade del pavo. Então, gente, como diz por aí, a idade del pavo é estar na aborrecência, é ser adolescente. Ser pão comido. Então, quando alguém falar para vocês, este lá é um pão comido, é ser muito fácil. Ou este exercício é pão comido, é um exercício muito fácil, tá? Então, são analogias. Estar hecho polvo, meu Deus do céu, acredito que vocês estão hecho polvos e eu também.
está muito cansado, descarregado, sem forças para nada, está reduzido a pó. Não dar pé com bola é não dar uma dentro. Não tem aquela pessoa que fala e nunca dá uma dentro? É isso aí. Nem uma coisa nem outra. Não ter abuela. Não ter abuela significa não ser modesto. Aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? Então, é não ter abuela. Então, gente, expressões idiomáticas costumam cair bastante nos vestibulares, tá? Pode passar. Ok, gente, então, essas meninas bonitas, aquela que está com o cavalo maior lá é a Adriana, a qual me ajudou a fazer os slides. E esta, para quem não me conhece, que está de blusa vermelha, sou eu, a professora Rosé. Beijos e se quedam em casa, por favor. Hasta la vista. Tchau.